Fala pessoal, tudo certo? Professor Dickson Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai falar sobre argumentação. Você sabia que a argumentação deve ser inovadora? E aí, o que você deve fazer no seu texto? Antes, aquele aviso e aquele pedido, se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora. Toda semana há vídeo novo aqui no canal. Se você curtir o vídeo, deixe o joinha e coloque nos comentários o que você achou e se você quer que eu aborde algum outro assunto aqui no nosso canal. Sem enrolação, direto ao ponto, você já conhece aqui o andamento das coisas. Seguinte, a argumentação. Cara, a argumentação é uma das coisas mais importantes em uma prova discursiva, em uma redação. O que é a argumentação? A argumentação é o conteúdo do seu texto. É literalmente a parte em que você demonstra que tem conhecimento em relação ao assunto, que você tem uma visão de mundo que respeita os direitos humanos, uma visão de mundo interessante que vai literalmente trazer informações interessantes aqui para contribuir com o debate. E a dissertação ela é um debate, é literalmente isso que você vai fazer no seu texto. A sua argumentação ela deve ter várias características, como por exemplo, correção gramatical. Você não pode argumentar desrespeitando muito a gramática, porque senão esse texto ele vai ficar impreciso. Então, correção é uma característica, concisão, clareza, você também tem de obedecer à coesão, tem de obedecer ainda aí à coerência, à lógica do seu texto. Vale lembrar que há várias características. Aqui a gente vai falar sobre a argumentação inovadora. Essa é uma das principais características aqui para você literalmente trazer argumentos que sejam fortes. Você jamais pode elaborar um texto cujos argumentos sejam rasos, sejam imprecisos, sejam fracos. A argumentação ela deve ser inovadora, mas não no sentido de inovação como se isso nunca tivesse sido citado em nenhum texto. Eu vou trazer algo aqui, eu vou trazer um fato, um elemento aqui que nunca foi citado em nenhum outro texto. Não é isso. A argumentação ela deve ser inovadora no sentido de você inovar a percepção do leitor em relação ao tema que está sendo debatido. Você viu que coisa interessante? Então, quando você inova essa percepção, quer dizer que você trouxe ali novidades, elementos interessantes, elementos relevantes para abordar o assunto que a banca solicitou para você. Mas uma das principais dificuldades dos alunos é criar argumentos inovadores a respeito de determinados temas. E aí eu vou resolver o teu problema hoje, cara. Eu trouxe aqui vários ganchos de ideias que vão facilitar a tua vida independentemente do tema. Ó, vale lembrar que o correto é independentemente do tema e não independente do tema. Tome muito cuidado com isso aí. Tem gente que acaba trocando o advérbio independentemente pelo uso aí de um adjetivo independente. Isso está errado. Você pode utilizar independente, mas não neste caso. Então, ó, independentemente do tema, isso aqui vai facilitar muito a tua vida. Se liga aí, ó, olho na tela. Dickson, me conta aí, como é que eu vou fazer para criar argumentos inovadores? Cara, isso aqui é um dos itens mais relevantes para você ter um bom texto. E como é que eu faço isso, Dickson? Como é que eu vou ter um bom texto? A primeira coisa é você conhecer, né? Como é que eu vou elaborar um bom texto? A primeira coisa é você conhecer o assunto a ser debatido. Muito importante mesmo. Mas pode acontecer de você ter um tema lá que você não domina tanto. Pode sim. E aí, cara, para facilitar a sua vida, independentemente do tema, para você inovar na sua redação, se liga nesses ganchos de ideias aqui. Para argumentar, você pode citar, por exemplo, exemplos em seu texto. Tem gente que acaba confundindo os exemplos com fatos. Vou até colocar aqui o que eu acho que eu não coloquei. Deixa eu ver se tem fatos aqui. Não, então vamos colocar aqui agora. Fatos. O que são aí os exemplos, né? Exemplos são literalmente aqui elementos de uma mesma natureza. Você está elaborando seu texto lá e o texto é sobre o uso da tecnologia, por exemplo, no dia a dia das pessoas. Aí você vai lá e coloca assim, são exemplos do uso da tecnologia no dia a dia das pessoas. Você coloca lá inteligência artificial, a internet das coisas. Aí você cita ainda o uso da tecnologia 5G.
isso. Você está vendo que são elementos aqui de uma mesma natureza que vão, de uma certa forma, respaldar aquilo que você fala, exemplificar aquilo que você fala, demonstrar que você tem conhecimento? Exemplos, cara, são aqui uns dos argumentos mais utilizados, ou uma das técnicas de argumentação mais utilizadas pelos alunos. Então use, é muito interessante. Você pode fazer citações também. Essas citações, elas são citações que podem ocorrer em relação a obras, né? Autores, pensadores. É o caso de você citar, por exemplo, um filósofo, um estudioso. Você vai fazer ali um texto cujo assunto é mobilidade urbana. Você pode citar um estudioso, um engenheiro, um especialista em mobilidade urbana, em transportes públicos, por exemplo. Ah, acho interessante citar um filósofo, um pensador, aí você cita Platão, Aristóteles, aí você cita lá determinados pensadores aí que vão contribuir com aquilo que você fala. Dixon, existem aí citações coringas que podem me auxiliar? Sim, mas isso é motivo de um outro vídeo. Legal? Tem gente que gosta muito de citar Bauman, né? Para falar aí que a modernidade é líquida, né? Ótimo. Dados estatísticos, isso aqui também é sempre muito interessante, mas tem gente que fica refém de dado estatístico. O cara ele decora um monte de dado estatístico e acha que ele é obrigado a usar sempre em todo o texto. Não, você não é obrigado a usar em todo o texto. Isso é mais um elemento que vai fortalecer seus argumentos e demonstrar que você conhece o tema. Lembrando que, se você cita dados estatísticos, você deve trazer a fonte. Citar também a fonte. Isso é obrigatório. Conforme dados do IPEA, de acordo com um estudo publicado pelo IBGE, sacou? Instrumentos legais. Instrumentos legais são aspectos das leis. Você pode citar leis, manuais, regimentos. E aí, cara, olha só, a CF 88 é sempre muito bem-vinda. Você pode fazer uma citação combinando aí com esse instrumento legal, né? Você fala de acordo com o artigo 6º, são direitos sociais, você coloca transporte, trabalho, alimentação, lazer, moradia, saúde, segurança, previdência social, assistência aos desamparados, apoio à maternidade e à infância. Todos os direitos sociais que estão preconizados lá no artigo 6º. Então você tem instrumentos legais, CF 88, você vai falar alguma coisa sobre criança e adolescente, Sítio ECA, está falando aqui sobre violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, LMP. Cara, são várias leis que você pode citar. Tem também aqui a Lei Antidrogas ou Lei de Combate às Drogas e por aí vai. Se você estiver falando sobre descriminalização da maconha, qualquer coisa nesse sentido, é sempre muito interessante você fazer isso aí. Ah, fatos, já achei fatos ali, ó, eu não tinha visto, não tem problema não. Eu vou passar uma outra forma aqui para você, aqui, perguntas e respostas. Mais uma forma de você argumentar no seu texto. Então isso aqui é para melhorar ainda mais o teu conteúdo, o conteúdo do teu texto. Conceitos. Esses conceitos aqui devem ser citados com suas palavras. Você não precisa trazer exatamente conforme está determinado. Inteligência artificial, não precisa você chegar lá, eu vou fazer como é que está exatamente como está no Wikipédia. Ah, vou fazer tal qual está lá no site da empresa do Elon Musk. Não, não é isso não que a gente precisa. Você vai lá e coloca exatamente com os teus argumentos aí, tentando melhorar um pouco mais aí a tua definição, né? Então, inteligência artificial é a inteligência que não humana, que visa aprender com conceitos estabelecidos, simulando ali o pensamento de um humano. Alguma coisa nesse sentido, entende? Alusões históricas. Aqui você tem de tomar muito cuidado. É interessante? É, mas você tem de ser breve, seja breve. Então essas alusões históricas devem ser de modo rápido. Você tem uma temática lá, tipo terrorismo. Supor que de alguma forma a banca trouxe um tema que tem a ver com terrorismo. Aí você faz uma alusão histórica lá,
abordando, por exemplo, os ataques às Torres Gêmeas, né, que ocorreu em 2001 nos Estados Unidos. Professor, eu não era nascido ainda, então eu não tenho obrigação de saber. Claro que tem. Claro que tem. Você não pode perder um parágrafo inteiro fazendo uma alusão histórica. Você tem que perder um período ali no máximo, fazer uma abordagem rápida e retomar o tema. O tema é o mais importante no seu texto. Você tem que debater o tema. Legal? Comparações. Sempre gosto muito de fazer isso nos meus textos. Se você tem um tema lá, sei lá, tipo como redução dos gases de efeito estufa. Aí você vai lá, exemplo dos Estados Unidos, né? Você fala, de acordo com estudos divulgados por uma universidade dos Estados Unidos e tal, este país deve reduzir ali a emissão de gases do efeito estufa em pelo menos 20% até 2040. Né? Já no caso do Brasil, aí você faz uma comparação. No entanto, os países têm parques industriais diferentes, uma vez que os Estados Unidos é a primeira economia do mundo. Isso, você vai fazendo comparações. Vai fazendo comparações ali em termos ambientais, em termos de emissão de gases de efeito estufa. Isso serve para qualquer tipo de tema. Ah, eu tenho um tema aborto. Aí você fala da legalização, por exemplo, do aborto no Chile, fala do Uruguai e faz uma comparação em relação ao Brasil. Ah, vou falar da América Latina. Legal, faz uma comparação com a América Latina, então. Entendi, Dixon. Uma outra forma de você argumentar, uma técnica bem eficiente, é você fazer perguntas e respostas. É você já prever algumas objeções ao tema e você mesmo perguntar. Mas então surge a pergunta: por que a sustentabilidade é tão importante nos dias atuais? E aí, lembrando que, se você faz uma pergunta, obrigatoriamente você deve apresentar a resposta. Isso aqui é obrigatório. Evite fazer perguntas na conclusão. Eu já vi muita gente falando, ah, é errado e tal. É errado você deixar uma pergunta sem resposta, é isso. Mas não quer dizer que necessariamente você não pode fazer uma pergunta na conclusão. Não é interessante. Não é interessante. Não quer dizer que está errado, mas não é interessante. Faça as perguntas no desenvolvimento e as responda. Lembre-se disso. Vou até deixar aqui, ó. Evitar fazer perguntas na conclusão. Legal? Então você faça as perguntas ali no desenvolvimento e responda a estas perguntas. Tranquilo? Causas, consequências e soluções. Isso aqui é sempre muito interessante, cara. Isso aqui, em regra, vai ser apresentado por um tema que seja uma problemática, um problema. Então, intolerância religiosa, você pode apresentar causas, consequências e soluções. Tranquilo? Prós e contras. Normalmente apresentamos isso aqui para uma polêmica. Todos os temas que são polêmicos, é o caso, por exemplo, de aborto, né? A descriminalização do aborto, descriminalização do uso da maconha e a adoção da pena de morte, todos esses temas que têm pelo menos 2 posicionamentos, eles vão ser temas polêmicos. Você pode ser tanto a favor quanto contra. Posso apresentar os dois em um texto? Pode, desde que você se posicione. É obrigatório você se posicionar, tranquilo? É obrigatório. Então, polêmica, você pode apresentar prós e contras. Pode apresentar ambos. Vamos colocar pode-se que vai ficar melhor. Pode-se apresentar ambos. Em um mesmo texto. Mas seu posicionamento a respeito de um deles deve ficar claro. Entendi, Dixon.
E uma das coisas que eu mais gosto, cara, contextualização. Isso aqui normalmente, ó, ou seja, em regra, no primeiro ou no segundo parágrafo. Aí ele pode vir já na introdução, sim, você pode fazer uma introdução de contextualização. Você tem a temática lá, que seja, por exemplo, a importância do respeito às minorias no Brasil. E aí você já começa a introdução contextualizando. É literalmente situar o leitor em torno do tema. É você explicar por que o debate desse tema é relevante na atualidade. É muito legal você fazer introduções já com contextualização. Professor, eu fiz uma introdução mais básica. Posso apresentar a contextualização depois no texto? Pode, desde que seja no segundo parágrafo. Legal? Não pode ser aqui no terceiro em diante. Do terceiro em diante não pode ser. Ou é no primeiro, já na introdução, ou é no segundo. Dickson, e fatos? Fatos são acontecimentos da vida real. Não fale fatos verídicos. Isso não existe. Isso está incorreto, é uma redundância. Correto são fatos, porque todos os fatos, eles já acontecem na vida real. Eles já são reais. Tem gente que confunde isso aqui com os exemplos, né? Fatos não são exemplos. Você vai trazer um acontecimento da vida real. Aí você fala lá, está falando, elaborando um texto sobre democracia, ou desrespeito à democracia. Você fala exemplo do que acontece com o STF, com os ministros da corte, que normalmente são vítimas de diferentes tipos de reação e tal, e você traz acontecimentos aí recentes aí para falar do desrespeito à democracia, e aí você pode citar o caso do ministro Alexandre de Moraes, que foi agredido, né, fora daqui. Então a pessoa pode pensar de forma contrária, ela pode protestar, mas ela não pode agredir, ela não pode jamais ser violenta. Então você vai lá e cita algo que realmente aconteceu. Entendi, Dickson. Saquei. Então, fato é um acontecimento da vida real. Você pode também trazer características de determinada coisa, finalidade de determinada coisa. Sempre é bem interessante você caracterizar o assunto para demonstrar que você tem conhecimento de diferentes perspectivas ali naquele texto. Opiniões e críticas, sempre muito bem-vindas também. Você pode trazer opiniões e críticas aí de terceiros. Lembre-se de citar a fonte. Claro, né? Então, você pode citar ali que determinado político, determinado parlamentar sustenta que isso, que o uso de armas no Brasil, que a descriminalização do aborto no Brasil pode ferir isso, você vai lá e cita a fonte, fala quem é aquela pessoa. Você não pode só trazer a opinião da pessoa, você tem que falar quem é, você tem que falar ali como ela foi emitida e se algum organismo de imprensa noticiou, você vai lá e cita o organismo de imprensa também. Obras. Aí você pode trazer determinada obra e fazer uma citação, como eu já havia detalhado ali para você. Então, em vez de citar o autor, você pode citar a obra em si. Não há problema. Legal? Pode citar tanto o autor quanto a obra em si. Então, eu cito o autor que determinada vez falou a respeito disso. Vou citar a obra dele. Citei o autor Machado de Assis, e aqui eu vou citar Memórias Póstumas de Brás Cubas. Posso citar a obra? Pode sim, sem o menor problema. Estas aí são as palavras que vão facilitar a tua vida, são palavras gancho. Lembre-se de usar tudo isso aqui nos textos, você vai ver que seus problemas de argumentação, eles vão acabar. Principalmente se você não sabe muito a respeito daquele tema. Mas é claro que é muito importante você estudar o tema, você conhecer um pouco diferentes assuntos. É por isso que, ó, atrás de mim aqui, ó, tá esse cara aqui, ó, o meu material aí para o Enem com 30 propostas de tema para este Enem agora que estão fenomenais, com assuntos muito atuais, e eu tenho certeza de que um deles vai ser o assunto da tua prova. São 30 propostas e 30 redações prontas que respondem a essas propostas, que atendem a tudo que essas propostas determinam. Vale a pena conferir, dá uma olhada lá no nosso site, cursodireitoaoponto.com. Legal? É isso aí, espero ter ajudado vocês, a gente se encontra depois. Tchau!